Beleza, então. Então, bom dia, galera. Hoje viemos aqui com mais uma aulinha de física, né? Dessa vez a gente vai falar aí sobre um assunto de fluidos e propriedades de fluidos, e que é bem interessante também, é muito útil na nossa vida. E vamos começar aqui falando sobre esse conceito da pressão, né? O que é a pressão? A pressão é uma medida de quantos newtons de força são aplicados em alguma coisa sobre cada unidade de área. Então, imaginem aí que vocês têm aqui um quadradinho qualquer. Imaginem que vocês têm um quadradinho qualquer. E vocês apliquem uma força distribuída nele. Então, vocês podem vir com a mãozona de vocês assim, espalmada e empurrar nele. Vinícius, só Opa, não tô compartilhando a tela, tá? Se estiver mostrando não alguma tô? coisa. Não. Ué, que estranho. Valeu por avisar, não. Aí agora tá aparecendo, né? O pessoal do chat pode dar o feedback também, mas aqui tá mostrando sim. Beleza, então. E daí vocês apliquem uma força em toda uma área, né? Digamos com a mão de vocês, assim. Essa força dividida pela área, ela vai ser a pressão. Vai ser o quanto de pressão de força que está distribuída naquela área, né? Essa pressão ela é medida em newtons por metro quadrado, né? Então, a gente sabe aí que no SI, a força é dada em newtons, né? Força é dada em newtons. E a área é dada em metros quadrados, né? Então a gente tem aí a nossa pressão dada em newtons por metros quadrados, que é o que a gente chama de Pascal, galera. Então vocês vão ver muito essa unidade aqui. E lembrem que Pascal simplesmente quer dizer Newton dividido por metro quadrado, que é a definição de pressão, né? A força dividida pela área. Então, professor, mas eu nem não entendi direito o que é pressão. Qual a diferença de pressão e força, por exemplo? Bom, galera, imagine que vocês estão, por exemplo, empurrando um carro, né? E quando vocês estão empurrando esse carro, digamos, com a mão de vocês, esse carro vai, a gente sabe aí pela segunda lei de Newton, que se vocês empurram esse carro com a mãozinha de vocês, vocês vão aplicar uma aceleração nesse carro, né? E caso vocês, então, imagine que tem um carrinho aqui, vocês estão aqui empurrando esse carrinho, né? Vocês sabem que isso daqui vai causar uma aceleração. Essa aceleração, que o carro vai começar a se mexer a cada vez mais rápido, ela é por causa da força que vocês estão aplicando aqui. Mas, digamos que vocês aí, numa ideia genial, falou, pô, eu não vou sujar minha mão empurrando esse carro. Vou empurrar esse carro aqui com uma faca. Então, vocês pegam uma faquinha aqui e empurram esse carro. Agora, se vocês fazem isso, vocês ainda vão estar aplicando uma força. Então, se vocês empurram o carro com uma faca, o carro também vai ter uma aceleração. E isso vai ser por causa da força que vocês aplicaram com aquela faca. Mas se vocês olharem ali no ponto onde vocês empurraram, vocês vão ver que o carro vai dar uma afundadinha. Ele vai quase dar uma furada, né? Vocês olham ele lá, ele vai ficar assim. E por que que o carro dá uma afundada? E por que que o carro dá uma afundada, né? Se a força que a gente estava aplicando é a mesma, o que que mudou? O que mudou, galera, é que a ponta da faca tem uma área muito menor que a mão de vocês. Então ela cria uma pressão muito maior no carro. Então percebam que esse efeito de furar, de se romper, tem mais a ver com a pressão do que com a força, né? Então, isso para vocês terem uma ideia, assim, de qual a diferença, né? Como a gente consegue perceber intuitivamente, né, que a pressão é realmente um negócio que existe. E a pressão, ela afeta a nossa vida de várias formas, né, como, por exemplo, a pressão atmosférica. Imaginem que isso daqui esse quadrado aqui, esse paralelepípedo, ele é uma
uma parte do mundo aí, né? Uma seção do mundo. Então, aqui em cima no paralelepípedo, vocês podem imaginar aí que é lá em cima no céu, né? Onde ficam, sei lá, aqueles balões de hélio que os pais compram para as crianças, falam que vão amarrar na mão delas para elas não perderem. Elas falam, não, pai, não precisa amarrar na minha mão. Eu não vou perder esse balão aqui nunca, né? Daí no mesmo dia ele vem parar aqui. Daí aqui embaixo vocês têm, por exemplo, sei lá, os aviões aqui no meio, né? Os pássaros, alguns balões mais pesados, tipo o balão da criança o balão da criança que os pais amarraram na mão, né? E aqui embaixo, lá no fundo, a gente tem o nosso mundo, né? A gente tem aí onde a gente vive, aqui os prédios, as casas, a gente. Então a gente tá tudo aqui, né? E aqui vocês, ó, estudando aí para UFSC Joinville. Então, o que pressão tem a ver com tudo isso aqui que eu estou desenhando, né? Vocês imaginem que o ar, ele é feito só de várias moléculas, né? E essas moléculas, elas ficam se movendo e pulando de um lado para o outro, se chocando umas com as outras e batendo umas às outras, né? E elas vão ter a tendência de ir para baixo, porque a gente sabe que vai ter uma força gravitacional aqui que vai estar empurrando tudo isso daqui para baixo. Só que as moléculas, como elas se movem bastante, elas não vão todas para baixo. Elas têm a tendência de descer, mas elas não vão todas ficar aqui embaixo. Algumas vão ficar batendo e se movimentando e vão acabar chegando lá em cima. Então, aqui em cima a gente vai ter algumas moléculas ainda e elas vão estar se chocando com as moléculas de baixo, vão estar sendo empurradas para baixo também, né? Só que são poucas, então elas vão aplicar poucas forças aqui, né, nas moléculas de baixo. Então, se a gente para pensar na força que essas moléculas estão aplicando aqui nessa parte, né, do mundo abaixo delas, é uma força um pouco pequena. Daí aqui no meio, que a gente já tem mais moléculas, elas vão estar ainda aplicando uma força, um peso, né, nas moléculas de baixo, e essa força já vai ser maior. E aqui embaixo a gente pode pensar até que a gente está suportando o peso de todas as moléculas dessa altura aqui, né? Então todas as moléculas desde lá em cima estão aplicando a força dela, o peso delas aqui embaixo. Então é uma força muito grande, né? Mas a gente, aqui pelo que eu peguei, tem só seções iguais, né? Então isso aqui é uma área que é igual a essa área aqui, que é igual a essa área aqui, né? E se todas essas áreas são iguais, mas essa força aqui é pequenininha, essa força aqui é mais ou menos, e essa força aqui é grande, a gente consegue ver que a pressão vai mudar, né? E não por causa de alterar a área, como era no caso da ponta da faca ali, mas a pressão que o ar aplica embaixo dele, no ar que está embaixo dele, vai ser diferente, né? Como aqui são poucas forças, então a força é menor, a pressão aqui vai ser pequena. E então aqui essa pressão ela vai ser menor que a pressão de baixo. Da mesma forma, essa pressão do meio vai ser menor também que a pressão aqui do solo, né? E essa pressão que todas essas moléculas estão aplicando no solo, então a força que todas elas estão aplicando por causa do peso do ar dividido pela área do solo, né? Vai dar essa pressão atmosférica aqui. Essa pressão atmosférica vai ser constante em todo o solo, né? Em todo o nível do mar, ela vai ter o mesmo valor. E é o que essa pressão atmosférica aí é o que vocês vão ouvir muito, né? Vocês vão ouvir bastante falar sobre essa pressão atmosférica. Ela é dada aí em valores, né? Por, acho que é 101,325 Pascal. Ou vocês também podem medir isso como sendo 76 milímetros de mercúrio. E vocês vão falar, pô, professor, o que é isso aí? 76 milímetros de mercúrio? Isso aí não parece nada, não tem nada a ver, né, com força dividido por área. Então, galera, é porque há muito tempo atrás, há muito tempo atrás, né, quando tentaram descobrir aí qual que era a pressão atmosférica, o primeiro cara a fazer isso foi um tal de Torricelli. E o que ele fez, né? Ele pegou
um tubo aqui de vácuo e... Deixa eu lembrar certinho como ele fez. Ele pegou um tubo aqui de vácuo e aqui ele colocou um tubo aqui por baixo dele, né? E esse tubo aqui ele tá aberto para para atmosfera, né? Então ele encheu isso daqui de mercúrio nessa parte que tem o vácuo aqui. Então aqui ele só ia ter o peso do mercúrio, né? E aqui ele tinha o peso da atmosfera. E quando ele fez esse experimento aí, ele percebeu que o mercúrio ele passou para esse lado daqui e ele deu uma altura aí, né, de mercúrio de 76 milímetros, né? Então ele percebeu que a força que era aplicada pela atmosfera era igual à força do peso de 76 milímetros de mercúrio aqui. Então vocês vão ver talvez isso sendo usado algumas vezes para medir a pressão, né, principalmente a pressão da atmosfera, e vai ficar mais claro como ele calculou isso depois na aula aqui, ok? Então, alguma dúvida sobre o que é pressão, galera? Pressão atmosférica, vocês entendem então que essa pressão aqui é causada pela força do peso de todo o ar? Tudo tranquilo? Já acordaram aí? Beleza, então, galera. Agora aqui, então, um outro conceito muito importante quando a gente está tratando de fluidos é a densidade, né? E o que é a densidade? A densidade é o quanto que um determinado, assim, um determinado material ou um objeto, o quanto de peso ele tem pelo volume dele, né? Ou melhor, quanto de massa ele tem por cada unidade de volume dele. Então isso daqui é dado por massa dividido por volume. Vocês podem ver que isso daqui vai dar para a gente quilogramas por metro cúbico no sistema internacional, né? E então vocês podem pensar aí, por exemplo, por exemplo, uma, uma bola de boliche, por exemplo, vocês vão perceber que ela é algo muito, muito pesado, né? Mas se vocês pegam uma bola de futebol que é do mesmo tamanho que ela, então isso aqui é uma bolinha de boliche, parece que tem aqueles furinhos aqui. E mesmo quem nunca pegou numa bola de boliche já imagina que ela é pesada, né? Só por causa dos desenhos que a gente vê quando é criança. E aqui uma bola de futebol. Vocês sabem que a bola de boliche, ela vai ter um peso muito maior, né? Porque a massa dela vai ser muito maior. Só que o tamanho delas é mais ou menos o mesmo. Então o volume que elas ocupam é mais ou menos o mesmo. Então a diferença realmente é que a bola de boliche vai ser muito mais densa, né? A densidade da bola de boliche aqui é muito maior do que a densidade da bola de futebol. Porque apesar de ocuparem o mesmo espaço, né, o mesmo volume, a bola de boliche vai ter muito mais massa, então ela vai gerar um peso muito maior, né? E vocês vão geralmente ver a densidade dada como D, ou como essa letra grega aqui, que se chama Rho. Então, se acostume aí de ver ela também. Isso aqui, além de ser dado por quilograma por metro cúbico, muitas vezes vocês vão ver isso sendo dado como grama por metro cúbico também, que é outra unidade, não é SI, né? Porque a gente sabe que quilograma que é a unidade do sistema internacional, mas isso daqui também é bem utilizado, e para vocês converterem de um para o outro, pensem que em 1 quilograma tem 1.000 gramas, né? Então, para vocês converterem de quilograma por metro cúbico para em grama por metro cúbico, vocês têm que multiplicar por 1.000, porque tem 1.000 gramas em 1 quilograma, né? Para vocês converterem de grama por metro cúbico para quilograma por metro cúbico, vocês têm que dividir por 1.000.
Não, desculpa, galera, eu falei errado, né? Se vocês tem 1 quilograma, quando a gente está falando de unidades é diferente, é o contrário, na verdade, né? Isso aqui vocês têm que dividir por 1.000 para passar para grama por metro cúbico. E aqui, para passar de grama por metro cúbico para quilograma por metro cúbico, vocês têm que multiplicar por 1.000, né? Ok. Então, galera, isso aqui é densidade, não tem muito segredo, né? Acho que isso aí vai ficar mais claro também mais para frente na aula. Mas alguma dúvida aí sobre densidade, o que a gente já viu até agora? Qualquer coisa me interrompam, tá? Dando continuidade aqui, por que a gente está estudando então esses negócios aí de pressão e densidade, né? Porque eles são muito importantes no estudo dessa questão disso que a gente chama de hidrostática, né? Vocês talvez vejam essa palavra aí na apostila de vocês, que é como os líquidos, que é o estudo dos líquidos quando eles estão parados, né? Hidro vem de água aí, mas a gente pode falar de qualquer líquido no geral. E estática vem justamente dessa questão de estar parados, né? Então, por exemplo, imagine que agora a gente não tem mais uma seção ali do mundo, né? Mas a gente tem um tanque. Imagine que isso aqui é um tanque d'água e ele tá cheio ali, até a borda dele tá cheia de água ali. E agora eu quero fazer uma... A gente já viu, né, que essa parte de líquido aqui, então imagine que isso aqui tá cheio até a borda, ele vai estar aplicando uma força aqui no líquido que está embaixo, né? Por causa da pressão dele, por causa do peso dele, ok? Todo mundo consegue visualizar isso, né? Que o líquido que está aqui em cima, ele tem um peso, então ele vai estar empurrando o líquido que está embaixo. Então, digamos que a gente cortasse aqui esse tanque aqui no meio e a gente quisesse ver o quanto que esse líquido que está em cima aplica de força, né? Ou aplica de pressão no líquido que está embaixo, a gente pode fazer esse cálculo da seguinte forma, né? A gente sabe que pressão é igual a força vezes área, densidade é igual a massa dividido pelo volume, e o peso é igual a massa vezes a gravidade, né? Então a gente pode usar essas equações aqui para definir aí, para descobrir aí o nosso, qual que vai ser, né? A nossa pressão. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês percebam é que esse bloco inteiro aqui, ele vai estar aplicando essa força peso dele aqui. Aqui eu chamei de F peso, né? A gente geralmente vê como P, mas eu coloquei F peso para não confundir com a pressão. Então ele vai ter essa força aqui. E quanto que vai ser o tamanho dessa força, né? Essa força ela vai ter, a gente já viu aqui, ela vai ter a magnitude de massa vezes gravidade. Isso é igual a massa vezes a gravidade. Mas a gente percebe que massa pode ser dada por isso daqui, né? Se a gente passa, como a gente sabe aí que a densidade é massa dividido pelo volume, passando o volume para o outro lado, a gente vai ter aí que a massa é igual a densidade vezes o volume, né? Então, se a gente quer descobrir toda a massa que tem aqui nesse galão d'água, a gente pode pegar a densidade da água, que é bem próximo de 1, tá? Ou que é bem próximo de 1.000 kg por metro cúbico, na verdade, ou 1 grama por metro cúbico, e multiplicar pelo volume de água que tem aqui, né? Então a densidade vezes o volume da água vai dar a massa dela. A gente pode substituir isso daqui aqui, e a gente vai ficar então que a nossa força vai ser igual a densidade vezes o volume de tudo aquilo ali, vezes a nossa aceleração da gravidade, né? Tá, e agora como que a gente descobre a pressão? A pressão a gente descobre com essa formulinha aqui, né? A força dividida pela área. Então, se eu pego essa fórmula aí, pressão é igual a força dividido pela área, a nossa força a gente já calculou aqui em cima, né? Vai ser isso daqui, que vai ser igual a densidade vezes o volume vezes
a aceleração da gravidade dividido pela área onde está sendo aplicada essa força aqui, né? Então, vamos ver se a gente sabe cada termo, né? A densidade a gente sabe, como eu falei para vocês aí, a densidade da água vai ser uns 1.000 kg por metro quadrado, metro cúbico. A aceleração da gravidade a gente sabe também. E o volume e a área, quanto que vai ser? Bom, a área, a gente sabe que vai ser toda essa área aqui de baixo, né? Então, vai ser qualquer área ali que o líquido está empurrando para baixo. O volume do líquido, ele vai ser dado por essa altura aqui. Então, imagine que vocês têm essa área ali, né? Vai ser dada por essa altura vezes a própria área que está aqui embaixo. Então, o volume de tudo isso daqui vai ser essa área aqui embaixo vezes essa altura aqui, vezes H. Todo mundo consegue visualizar isso, galera? Que esse volume aqui vai ser dado por essa área multiplicado por esse H, né? Então, substituindo esse valor aqui do volume lá na nossa fórmula, substituindo isso aqui ali, né? A gente vai ter o seguinte. Agora, a pressão vai ser igual a densidade vezes a área vezes a altura vezes a aceleração da gravidade, tudo isso dividido pela área. Opa, então a gente pode cortar essas áreas aqui e a gente consegue perceber que então a nossa pressão vai ser dada, pelo menos em um fluido, né? A pressão vai ser dada como a densidade do fluido vezes a altura da coluna de fluido vezes a aceleração da gravidade. E essa é uma fórmula muito importante. Vai ser a fórmula que vocês mais vão usar aí. E essa fórmula aqui, ela diz uma coisa muito importante para a gente. Então percebam que para a gente saber qual que é essa pressão aqui em uma determinada seção do fluido, então eu peguei aqui, mas eu poderia até ter pego aqui embaixo, no próprio solo, né? Ou mais um pouquinho mais aqui em cima. A gente só precisa saber qual que é a altura da coluna do fluido. A pressão só vai depender da altura. Né? Assim, é bem legal de ver como a gente chega nessas fórmulas, né? Então, essa daqui vai ser a pressão por causa da coluna de fluido. Mas normalmente, galera, vocês não vão ter só a coluna do fluido aplicando uma pressão aqui. Por quê, professor? Lembram que eu falei para vocês que a gente também tem uma pressão atmosférica que é causada pelo ar? Então, aqui em cima, a gente também vai ter a pressão atmosférica agindo em cima do fluido, né? Aqui a gente vai ter aquele PATM que a gente viu lá atrás. Então, se a gente tem esse PATM aqui ainda, o que a pressão aqui, né? Além de se somar toda a pressão do fluido, a gente também tem que somar toda a pressão do ar que está em cima do fluido, né? Então, a gente vem aqui, normalmente, né? Além dessa pressão aqui, a gente pode calcular a pressão em uma dada coluna de fluido, isso daqui vai ser bem comum, com a P0, né? Ou PATM, vocês podem chamar como vocês quiserem aqui, mais aquela formulinha que a gente achou para pressão aplicada só pelo fluido, né? Ok? Então, isso aqui eles geralmente vão falar para vocês, tá? Considere também a pressão. Não vai falar para vocês considerarem a pressão atmosférica junto da pressão do fluido, quando vocês estiverem calculando essas pressões aqui, mas ele vai falar que está aberto para a atmosfera, alguma coisa assim. Então, sempre fiquem de olho nesse negocinho aqui, que muitas vezes vocês vão ter que somar esse valor da pressão atmosférica, tá bom? Mas deixando isso de lado um pouquinho, uma outra coisa que é importante a gente perceber é que se a gente quer saber, então, a variação de pressão, né? Então percebam que aqui, nessa seção aqui, a gente tem só a pressão atmosférica. Mas aqui embaixo a gente tem a pressão atmosférica mais a pressão do fluido, né? Então, como a gente viu aqui na nossa fórmula. Ali em cima vai ser a pressão atmosférica, ali embaixo vai ser a pressão da atmosférica mais a pressão do fluido. E isso a gente pode ter aí em qualquer seção, né, do nosso negócio lá.
Então, se a gente tem aí duas seções, né, do fluido, então agora vocês imaginem que vocês têm mais uma coluna de fluido aqui, que eu não estou desenhando. E aqui embaixo vocês também têm mais fluido, mas agora aqui eu estou olhando só uma parte, né? Como se a gente tivesse cortado uma parte da água e dado uma olhada nela. E eu quero saber qual que é a diferença dessa pressão 1 aqui, que é aplicada em cima dessa coluninha de fluido, e a pressão 2, que é aplicada aqui nessa seção aqui, né? Percebam que aqui a gente vai ter essa pressão 1, e aqui na pressão 2 vai ser a pressão 1 mais a pressão aplicada pelo fluido. E qual que é a pressão aplicada por essa coluna de fluido aqui? Vai ser a densidade do fluido vezes a altura do fluido aqui vezes a gravidade, né? Então, aqui se a gente fosse fazer a variação da pressão no fluido, então lembre-se que a variação de pressão a gente dá aí por esse símbolo delta, né? Delta é P, isso é igual a P2 menos P1, né? Isso aí vai ser igual. Então vocês podem ver aqui, né? Que P2 é igual a P1 mais DHG. Se a gente faz P2 menos o P1, vai cortar esses P1s aqui. E isso aqui vai ser igual a DHG, né? A densidade vezes a altura vezes a aceleração da gravidade. Ok? Então, se vocês querem saber quanto que a pressão de um fluido variou de uma altura para outra, você só tem que usar essa fórmula aqui, que é a mesma fórmula da pressão daquela coluna de fluido, né? E aí vocês aplicam lá usando a altura como se fosse a diferença de altura entre os dois pontos que vocês querem calcular. Em algumas questões isso vai ser bem útil. Mas percebam, né, que tudo gira em torno dessa fórmula aqui. É isso aqui que vocês têm que lembrar. O resto dá para interpretar, né? Tipo, eu tenho a pressão atmosférica aqui em cima, eu tenho que somar ela também. Se eu quero saber a diferença da pressão entre os dois pontos, eu sei que a pressão aqui embaixo vai ser essa pressão de cima, mais a pressão do que está sendo aplicado por essa seção de fluido aqui. E a pressão dessa seção de fluido eu consigo calcular. Beleza? Então, alguma dúvida, galera, sobre essa questão aqui da pressão aplicada em fluidos, né? Aplicada por fluidos? Beleza, então. Então, aqui, antes da gente fazer um exercíciozinho ali, um problema, quero falar para vocês sobre um assunto que é de vasos comunicantes, né? Na verdade, aqui, só fazendo para deixar bem claro, né, galera? Se vocês tivessem que me dizer aqui, qual pressão aqui é maior? A pressão 1 ou a pressão 2? Ou se elas são iguais, né? Qual que vocês acham que é a relação entre essas duas pressões aqui? A gente tem dois vasilhamezinhos ali, né? Esse daqui é um pouquinho mais fino que esse daqui. E a água, ela está na mesma altura nos dois vasilhames. Elas estão aplicando uma pressão aqui na base desse vaso, né? E aí, qual que vocês acham que vai ser a relação entre essas pressões aqui? A pressão vai ser a pressão 1 vai ser maior que a pressão 2? Ela vai ser menor ou vai ser igual? O que vocês acham? Isso, né, galera? Perfeito, vai ser igual. Por quê? Porque a gente viu lá que a pressão, ela só depende da altura. Se ela só depende da altura, como a altura das duas águas aqui são iguais, as pressões aqui também vão ser iguais, né? Então vocês podem falar, pô, professor, mas aqui tem muito mais água. Só que a água aqui, ela está distribuída numa área maior, né, galera? Então a pressão vai ser diferente, vai ser a mesma. Mesmo que a força aqui, a força-peso aplicada por ela, no total seja diferente, né? Por isso que quando vocês vão na praia, por exemplo, né, e vocês botam lá o pezinho de vocês no fundo do mar, ali na água, vocês não vão sentir o peso de todo o oceano pesando no pé de vocês, né? Vocês só vão sentir o
o mesmo peso que vocês sentiriam ou a mesma pressão que vocês sentiriam em qualquer outro lugar ali. Porque esse peso da água do oceano está dividido por toda a área do oceano, né? Beleza? Então, vendo aqui um outro conceito que é bem importante, que é o de vasos comunicantes, né? Vasos comunicantes é quando a gente tem assim, o mesmo vaso aí, só que agora ele tem um formato diferente, né? E ele vai ter várias passagens diferentes ali para o ar. Então percebam que a gente tem aqui a nossa altura, né, da água como sendo dada essa daqui, e ao longo de todo o vaso, essa altura vai ser igual. Por quê? Se a gente tivesse aqui uma parte aqui, né, em que a água tivesse um pouquinho mais alta, se ela tivesse um pouquinho mais alta aqui, percebam que se a gente faz a análise agora para essa altura aqui, né, ela vai ser maior que essa altura aqui. Então a gente teria um P1 aqui. Aqui vai ser, na verdade, vou chamar um H1, né, e aqui H2. E daí, digamos que a gente aplica aqui uma pressão 1, por causa dessa altura, e aqui a gente aplica uma pressão 2. Como essa altura 2 seria maior que a altura 1, né? Então, essa pressão 2 também seria maior que a pressão 1. Se a pressão 2 é maior que a pressão 1, ela estaria empurrando aqui o líquido para correr para o outro lado, enquanto esses outros aqui, eles estariam sendo empurrados por essa coluna de líquido, né? O líquido ele seria empurrado e acabaria entrando aqui nessas outras partes do vaso comunicante. Então, no final, ele ficaria empurrando até que, em determinado momento, a altura equalizasse, né? Ela equalizaria, sei lá, aqui, daí teria um novo nível para todas essas alturas aqui, mas no final elas sempre vão ficar com a mesma altura de água. Então, o que a gente vai ter é que todas as alturas aqui vão ser as mesmas, né? Ele sempre vai chegar na mesma altura de fluido, ok? Então, agora que a gente já viu isso daí, aí, valeu pela galera que responde, hein? Agora que a gente já viu isso daí, vamos ver uma questãozinha aqui de como que o vestibular cobra esses negócios aí, então, professor. Vamos ver aqui nessa questão da UP. Antes, alguma dúvida, galera, antes da gente começar aí? Alguém quer tirar uma dúvida antes da gente fazer um exercíciozinho sobre qualquer coisa que a gente viu até agora? Essa questão da pressão aí, DHG, tá tudo bem claro para todo mundo? Bem claro, eu sei que pode não estar ainda, porque a gente não viu na prática, né? Mas alguma coisa que vocês querem saber agora? Como ninguém falou nada aqui, vou ir pro exercício. A aparelhagem mostrada na figura abaixo é utilizada para calcular a densidade do petróleo. Ela é composta de um tubo em formato de U com água e petróleo. Então a gente tem aqui um vaso comunicante, né, galera? Que tem mas desse lado aqui tem petróleo e desse lado aqui tem água. Tu fala, pô, professor, mas tu mentiu para mim, então. Aqui a gente está vendo que ele não está ficando na mesma altura, né? Calma, galera, a gente já vai ver o porquê. Então ele vai dar aqui a densidade da água igual a 1.000 kg por metro cúbico, considerar que a altura H aqui é igual a 4 centímetros e D igual a 5 centímetros, pode-se afirmar que o valor da densidade do petróleo. Então, ele deu os Hs, né? Isso aí eu sempre recomendo para vocês para fazerem, conforme ele for dando os valores numéricos ali na questão, vocês já vão escrevendo. Então, coloca aí que o H igual a 4 centímetros. Eu já recomendo vocês também, como ele deu aqui em metro cúbico, né? Vocês fazerem a conversão já. Então, ou de quilograma por metro cúbico. Na verdade, vocês vão ter que converter aqui os centímetros, né? Isso daqui vai ser igual a 0,04 metro. Só dividir por 100 aqui, né, galera? E ele vai dizer que tem essa outra altura, e percebam que o D aqui é a altura, que vai ser igual a 5 centímetros. E isso vai ser 0,05 metro. Então sempre façam isso quando vocês começarem a questão, tá, galera? Sempre já vão passando tudo pro sistema internacional.
ou para as unidades que ele pede no enunciado, né? Como aqui ele está pedindo no sistema internacional mesmo, quilograma por metro cúbico, a gente tem que passar tudo para metro para ter concordância aqui, né? E ele quer saber, e daí ele deu também a densidade da água, né? Para a densidade eu vou usar aquele símbolozinho de Rho lá, que eu mostrei para vocês. Então o Rho da água vai ser igual a 1000 kg por metro cúbico. Deixa eu chamar aqui Rho H2O. H2O. E daí a gente quer saber qual que é o Rho do petróleo, né? Tá, galera, como que a gente vai saber isso? Primeiro vamos dar uma analisada no que a gente tem aqui, né? Percebam que o que eu falei para vocês, né? Em uma mesma altura de líquido, a gente vai ter a mesma pressão. E isso vale também, galera, quando a gente tem fluidos diferentes, né? Então, mesmo que aqui a gente tenha o petróleo misturado com a água, em uma mesma altura aqui, então, nessa parte aqui, por exemplo, vocês vão ter uma mesma pressão do mesmo jeito. Porque se vocês tivessem pressões diferentes aqui por causa da altura dos fluidos, aconteceria aquele negócio que eu falei para vocês, né? Se a pressão fosse diferente, a gente veria daí um fluxo de um ponto para outro, né? Mas aqui ele fala para a gente que não que ele está parado, né? Ele não fala, mas a gente imagina que sim. Então a gente pode considerar que essas pressões aqui são iguais. E por que essas pressões são iguais? Porque apesar de ter mais petróleo, o petróleo ele é menos denso que a água. Ele é mais leve, né? Então, se o peso que ele está aplicando aqui é menor, então a força aqui vai ser menor, ele precisaria de mais volume dele, né? Na verdade, a força aqui vai ser igual, né? Porque a gente está vendo dois negócios iguais, mas a densidade dele é menor, a gente precisaria de mais massa, né? Para conseguir ter o mesmo peso. E para a gente ter mais massa, a gente precisa de mais volume, o que equivale a uma altura maior aqui do líquido, né? Então, se a gente pega aqui, quando vocês verem uma questão assim, que mistura dois líquidos diferentes, isso daí é bem comum no vestibular, vocês sempre vão calcular aqui na parte que um líquido vai ter, na altura que um líquido vai ter com o outro, tá? Então, por exemplo, aqui ele já dá essas alturas acima da interface entre os dois líquidos, né? E a gente pode usar isso daqui para calcular qual que vai ser a pressão que essas duas colunas de líquido aqui estão aplicando na parte de baixo. Então, por exemplo, esse aqui é uma pressão 1, esse aqui é uma pressão 2. Então, a pressão 1, né? A gente viu lá pela nossa formulinha, que ela vai ser dada pela altura ali, que se chama D, né? A altura aqui, vezes o Rho do petróleo, vezes a aceleração da gravidade. E a pressão 2, ela vai ser dada pela densidade, pela altura da água, vezes a densidade da água, vezes a aceleração da gravidade. Então, o que a gente vai ter aí, né, galera? Todo mundo entendeu, então, por que a gente vai ter essas pressões aqui, né? Isso aqui vem direto das nossas formulinhas que a gente achou ali. E a gente sabe que essas duas pressões, elas são aplicadas no mesmo ponto, né? Porque a gente pegou essas alturas aqui até o mesmo ponto. Então, a gente pode dizer que a pressão 1 é igual à pressão 2, porque elas são aplicadas na mesma altura, né? Na mesma altitude ali. Se a gente tem aí elas sendo aplicadas no mesmo ponto. E galera, na real eu me enganei aqui, né? Essas pressões elas não vão ser só isso, né? Aqui seria só a pressão por causa do líquido. Mas pensem também que vocês vão ter a pressão atmosférica aqui. Isso aqui é importante principalmente numa questão dissertativa, né? Porque a gente vai ter uma pressão atmosférica aqui. Então, nessas pressões 1 e 2 aqui, deixa eu apagar elas daqui.
a gente também tem que considerar mais a pressão atmosférica. Uma questão, por exemplo, como eu falei, dissertativa, vocês têm sempre que considerar isso aí, né? Porque a gente vê que ele está aberto para a atmosfera ali no desenho, né? E a gente sabe que essa pressão 1 é igual à pressão 2, né? Então vamos colocar isso daqui aqui. Então a pressão atmosférica mais a pressão, essa parte aqui da pressão 1, né? Que é a altura da pressão 1, que lembrem aqui que isso daqui é a altura agora, né? Vezes o ρ do petróleo, vezes a aceleração da gravidade, vai ser igual à pressão atmosférica, que isso daqui também está aplicado na pressão 2, né? Mais a altura da água, vezes o ρ da água, vezes a aceleração da gravidade. Vocês já podem perceber que eu posso passar a pressão atmosférica aqui por outro lado negativa, né? Então, no final, essa pressão atmosférica e essa pressão atmosférica vão cortar. A gente vai ficar aí só que a altura do negócio de petróleo ali, vezes a aceleração da gravidade, vezes a densidade dele, vai ser igual à altura da coluna de água, vezes a aceleração da gravidade, vezes a densidade da água, né? Aqui o G. A gravidade está dos dois lados, a gente pode cortar. E agora, a gente ficou só com isso daqui, né? D, ρ do petróleo, é igual a H, ρ da água. E a gente quer achar aqui o ρ do petróleo, né? Essa parte aqui. Se a gente quer achar o ρ do petróleo, a gente vai isolar ele aqui. Isso aqui eu também recomendo que vocês façam sempre, tá, galera? Quando vocês estão fazendo uma questão assim, sempre busquem isolar o termo que vocês estão procurando achar. Aqui vocês vão perceber que vai dar o H, o H2O, dividido por D. Aqui a gente tem todos esses valores, né? A gente tem o H, a gente tem o D, que são as duas alturas, e a gente tem o ρ da água que ele também deu. Mas podia ser que vocês não tivessem os valores ainda. Podia ser que vocês ainda teriam que fazer alguma outra coisa para achar um desses valores. Mas se vocês quisessem, como vocês querem achar o ρ do petróleo, eu já deixei isso bem explícito aqui, que daí, digamos que ele não tivesse achado o D, né? Ele não tivesse te dado o D, ele usasse alguma coisa ali para fazer tu achar qual que é esse D, vocês já poderiam fazer da mesma forma aqui de isolar o ρ do petróleo, daí só usando as letras, né, não substituindo pelos valores, daí vocês já identificariam, tá, agora eu tenho que achar esse D aqui, com alguma coisa assim, né, mas como a gente já tem tudo, isso daí vai dar... Aqui no final daria a mesma coisa se a gente usasse em centímetros ou em sistema internacional, né, mas é sempre importante a gente fazer essa mudança aí. Isorro d'água. Isso daqui é a mesma coisa que 4 sobre 5, né? Esse rho d'água também já vou substituir aqui. Vezes 1000. Então, o do petróleo aí vai ser igual a 4/5 de 1000. 4/5 vai dar 0,8, tá, galera? Vocês poderiam fazer essa divisão aí. Então, o do petróleo aí vai ser igual a 800 quilogramas por metro cúbico. Sempre coloquem a unidade no final, tá? Ok? Opa, isso, desculpa aí, Marcos, eu não tinha visto. O D é a altura do petróleo. Deixa eu mostrar aqui em cima. Eu recomendo, inclusive, para vocês acompanharem olhando a apostila, tá, galera? Então, aqui na nossa apostilinha, a gente está nesse problema 3 aqui, beleza? Então, vocês podem ir acompanhando ali, fica mais fácil até para vocês verem, mas o D é essa altura do petróleo aqui, beleza? A densidade dada em G por ml. Olha, eu não sei, na verdade, é o certo, mas eu vou mostrar para vocês que é bem fácil de achar aqui, né?
por exemplo, qual é a conversão, né, do SI para qualquer unidade aí que vocês tiverem. Você só tem que saber um pouquinho de unidades, né? Então, tudo certo, antes de eu mostrar isso aí, tudo certo, galera, de como eu cheguei nesse valor aqui, eu simplesmente falei que aqui as duas pressões são iguais, né? Porque elas são, a gente sabe que em uma mesma altura as pressões vão ser iguais. E eu achei qual que é essa pressão por causa das colunas de líquido ali, usando a nossa formulinha, e comparando as duas eu consegui achar qual que é essa densidade necessária do petróleo aqui, beleza? Beleza, então. Tá tudo certo, eu só vou mostrar aquela questão ali da grama por ml, né? Então, o que a gente tem ali, né? O nosso SI é quilograma por metro cúbico, e a gente quer, digamos que a gente queira passar para grama por ml. Primeiro a gente tem que identificar o que cada unidade é, né? Bom, então a gente tem aqui, a gente já viu que para a gente passar de grama para quilograma aqui, né? A gente tem que multiplicar por 1000. Isso aí eu acredito que todo mundo tenha bem claro, né? Porque o quilograma ele vem justamente de 1000, né? E mas quanto que a gente precisa fazer para passar de ml para metro cúbico, né? Bom, isso daí já fica um pouquinho mais difícil, galera, mas daí vocês vão ter que lembrar o seguinte: o metro cúbico, isso aí que vocês podem lembrar, mas terei que decorar mesmo, né? Pelo menos alguma relação entre o metro cúbico e o litro, ou o decímetro cúbico e o litro. Mas um metro cúbico, ele é igual a 1000 litros, ok? Então, a gente até poderia considerar ali que isso daqui é 1000 litros, né? E percebam que esse ml aqui, ele já dá a ideia de 0,001, né? Então, a gente quer saber quanto que isso daqui é em ml, a gente tem que multiplicar por 1000 de novo, porque um ml é igual a 1 milésimo de litro, né? Então, 1000 litros seria igual a 1 milhão de ml, né? Que eu vou colocar como 10 na sexta, ok? Isso, José. Isso aí é uma coisa que vocês teriam que lembrar, sabe? Um metro cúbico é igual a 1000 litros, né? Não tem muito. É meio que de onde parte uma das definições do litro. Não é exatamente a definição do litro, porque eu posso até mostrar qual é a definição do litro para vocês, mas é um negócio legal de vocês lembrarem. Um metro cúbico é igual a 1000 litros mesmo. Parece que não, né? Parece que vocês pegassem um metro cúbico não ia ter 1000 litros ali, mas pode confiar, galera. É isso aí mesmo. E daí isso tudo em um metro cúbico vai ser então 10 na sexta ml, né? Então, se a gente fosse passar de ml para metro cúbico, a gente teria que multiplicar por 10 na sexta embaixo. Então a gente multiplica embaixo aqui por 10 na sexta, tá, galera? Então o que isso aí daria pra gente no final? Vou passar isso aqui um pouquinho mais para baixo. Então, fazer aqui de grama por ml, seria igual a 1000 kg, isso aqui dividido, eu vou até colocar aqui todos os zeros para a gente poder ver eles. Mas isso aqui é 10 na sexta, né? Metro cúbico. Isso aqui, mostrei aqui para vocês, né? Porque tem 1 milhão de milímetros em um metro cúbico e 1000 gramas em 1 quilograma. Cortando os zeros aqui, né? A gente veria que isso daqui é a mesma coisa que... Então aqui... Peraí. Seria a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 3 quilograma por metro cúbico, né? 10 a menos 3, lembre-se que é a mesma coisa que dividir por 10 na terceira, né? Então, Marcos, mas o que eu estou fazendo aqui é fazendo a conversão, né? Então, se eu tenho que multiplicar por 10 na sexta aqui para conseguir o metro cúbico, quando eu faço essa conversão de unidade, é meio que o contrário, né? Mesmo que tenha
a gente não vai colocar aqui ml, sabe, 10 na sexta ml igual ao metro cúbico, porque pensa assim, o que tu tá fazendo é considerar que, desse lado aqui, tu tá considerando 1 milhão do valor que tu tá considerando aqui, sabe, embaixo, pelo menos, né? Ou, falando em quilogramas, né? Aqui tu tá considerando 1.000 do valor que tu tá considerando aqui embaixo. Então, tipo, 1 grama aqui, se vocês estão vendo 1 grama se fosse 1 grama por metro cúbico, né? Se em cada metro cúbico tem 1 grama, em cada metro cúbico teria 1.000 quilogramas. Peraí. Peraí, gente, eu tô fazendo isso aqui errado? Rapidão. Pô, galera, tá, peraí, galera. Então acho que eu confundi aqui na hora que eu tava mostrando pra vocês, né? Sim, realmente seria o contrário, né? Eu viajei aqui. Isso aqui, na verdade, seria, como o Marcos falou aí, na verdade a gente teria que passar do outro jeito, né? Então, só para não ter que ficar trabalhando com divisão, eu vou mostrar de novo aqui pro caso da gente passar de quilograma, né? Para metro cúbico para grama por ml, então. Mas eu vou fazer mais rapidinho, então. Então, nesse caso aqui, né, que seria daí 1.000 gramas em cima e 10 na sexta embaixo, né? Daí cortaria os zeros. Então, no final aí a gente veria, né? A conversão entre um e outro vai ser quilograma aí por metro cúbico. Vai ser igual a 10 na menos 3, né? Grama por ml. Desculpa aí, galera. E daí, então, para tu passar de grama por ml, seria a mesma coisa que tu multiplicar grama por metro cúbico por 10 na 3, né? Então, por exemplo, a água, para tu multiplicar por 10 na 3, daí tu teria que... A densidade da água, por exemplo, seria 1 milhão, né, de gramas por ml. Ok? Então, eu não precisava ter feito tudo isso daqui, né? Mas eu queria mostrar para vocês como que converte entre unidades, porque eu tenho certeza que em algum momento na vida de vocês, e talvez até no vestibular, vocês não vão ter uma unidade ali, vocês não vão lembrar a conversão entre eles. E vocês podem achar isso facilmente, né, galera? Vendo, tipo, quantos gramas tem 1 quilo, quantos ml tem 1 metro cúbico, e daí vocês botam esses valores em cima e embaixo, ok? Tudo certo? Alguma outra dúvida? Beleza, então. Então, vamos aqui para a próxima questão, né? Uma questão da UFSC agora. A gente tem aqui aquele texto enorme que a UFSC dá para contextualizar, né? Mas dessa vez o texto aqui também vai dar informações importantes aí para nossa questão, né? Então já vamos começar a grafar para a gente não ter que ler o texto toda vez, né? Os alunos de uma escola situada em uma cidade A construíram um barômetro, galera. Barômetro é um negócio que vocês usam para medir a pressão atmosférica. E pode ser a pressão de qualquer fluido, na verdade, mas vocês vão ver aqui como eles fizeram deles, né? Para comparar a pressão atmosférica na sua cidade com a pressão atmosférica de uma outra cidade B. Ok. Vedaram uma garrafa muito bem com uma rolha tubo de vidro em forma de U. Isso aqui eu não estou grifando porque ele provavelmente não vai perguntar muito sobre isso, né? Ele vai querer saber mais sobre a pressão em si. Vedaram uma garrafa muito bem com uma rolha e um tubo de vidro em forma de U contendo mercúrio. Então, foi isso daqui, né? Eles pegaram aí uma garrafinha, né? Vedaram ela. Então aqui não passa nada de ar. Só tem a única ligação que essa garrafinha vai ter é com esse tubo aqui que está cheio de mercúrio, né? Montado o barômetro na cidade A, verificaram que a altura das colunas de mercúrio eram iguais nos dois ramos do cubo, conforme mostra a figura 1. Então, o que isso daqui está dizendo para a gente, galera?
Aqui dentro dessa garrafa vai ter uma certa pressão do próprio fluido, né? Então, não só a pressão ela não age só de cima para baixo, né? Ela não age só assim, mas ela também vai agir de baixo para cima, porque o fluido ele vai estar todo se mexendo lá, né? Então, além das partículas elas estarem empurrando aqui para baixo, elas também vão estar se batendo para aqui para os lados, para um outro e até para cima, né? Isso aí a gente consegue entender, né, galera? Que normalmente aí se tu deixa algo com o ar, ele também sobe, né? Ele sobe, desce e vai para todas as direções. Então, como ele se mexe para todas as direções, ele vai bater em tudo quanto é direção, as moléculas dele, né? E ele vai aplicar uma pressão em todas as direções. Então, aqui ele também vai estar aplicando uma pressão, né? Que vai percorrer esse tubo aqui e vai aplicar uma pressão aqui, né? Esse ar ele vai se empurrando aqui dentro até que ele aplica uma pressão aqui. E aqui ele vai estar aplicando uma pressão também, né? O ar de fora daí. E agora a pressão que vai ser a pressão atmosférica, né? Então aqui vai ser a pressão atmosférica. E aqui é a pressão do barômetro, né? Eu vou chamar de PB. Não, na verdade eu vou chamar de PA, vocês vão ver por quê. O PA aqui, né? E essa pressão A, ela é dada na interface com o mercúrio aqui. E agora, galera? Não, ainda não foi feita a chamada, Maíra. Agora, galera, relação dessa pressão A aqui com a pressão atmosférica. Elas são o quê? A pressão A é maior, menor, igual? Essa pressão aqui por causa do gás dentro da garrafa. Alguém quer dar um chute aí? Isso aí, Daniel. Essa pressão aqui é igual, porque eles têm a mesma altura. Isso aí, Marcos. Como a gente tem a mesma altura de fluido aqui, a gente consegue ver que a pressão que está vindo de cima, ela tem que ser igual, né? Porque se uma pressão fosse maior, ela empurraria o fluido e eles estariam desnivelados. Né? Então, se eles estão no mesmo nível, as pressões são iguais. Beleza. Então, a gente sabe que aqui dentro dessa garrafa, né, a gente vai ter aí a pressão A, que vai ser igual à pressão atmosférica, né? A pressão atmosférica na cidade A. Vou chamar aqui só de PA mesmo. Verificaram que a altura das colunas de mercúrio era iguais nos dois ramos do tubo, conforme mostra a figura 1. Beleza. O professor orientou... Então, vou colocar isso daqui. A altura das colunas de mercúrio eram iguais. E o professor orientou-os para transportarem o barômetro com cuidado até a cidade B, a fim de manter a vedação da garrafa, e forneceu-lhes a tabela abaixo. A gente já vê a tabela, com valores aproximados da pressão atmosférica em função da altitude. Ao chegarem à cidade B, verificaram um desnível. Então, ao chegarem na cidade B, eles verificaram um desnível de 8 centímetros entre as colunas de mercúrio, nos dois ramos do tubo de vidro, conforme mostra a figura 2. Então, quando eles chegaram na cidade B, eles viram isso daqui, né? Ok. E daí ele pede pra gente fazer algumas considerações sobre isso, né? Então, galera, antes da gente fazer uma análise aqui da garrafa B, né? Vamos ver o que ele pede nas questões para ver o que a gente tem que achar, né? Não ficar fazendo análise vazia aí, sem saber onde a gente quer chegar. Na cidade A, ok, então na cidade A, lá, a pressão atmosférica da figura 1, as alturas das colunas de mercúrio nos dois ramos do tubo são iguais, porque a pressão no interior da garrafa é igual à pressão atmosférica externa. Então as alturas são iguais, porque as pressões são iguais. Isso daqui tá correto, galera? Foi isso aí que a gente viu? Sim, sim, claro. Tu pode colocar de qualquer um dos jeitos, na verdade, Marcos. Porque isso aí, galera, não se prendam muito a detalhezinhos assim de como tá escrito, tá? Porque, claro, as alturas são iguais porque as pressões são iguais.
Mas tu também pode pensar que as pressões são iguais porque as alturas são iguais, né? Porque, tipo, vai ser, na verdade, a pressão que vai fazer com que vai equalizar as alturas aqui, né? Porque é a pressão, digamos assim, que move as alturas, mas não se prendam muito a isso. Vocês poderiam pensar também que as pressões são iguais porque as alturas são iguais, porque, de certa forma, a altura aqui é um indicador da pressão, então não se prendam muito a tipo, esse causou esse ou esse causou aquele, ou aquele causou esse, né? Beleza? Então essa daqui tá correta, tá? A gente viu ali que as alturas são iguais, então como a nossa formulinha, né, só depende para a pressão de um fluido só depende da altura, se as alturas são iguais, a gente pode garantir que as pressões vão ser iguais também. Beleza? Alguma dúvida, galera? Qualquer coisa, dá um grito aí que eu já paro a aula na hora, tá? Então, essa questão, vamos ver a 2 aqui. A pressão atmosférica na cidade B, então ele quer saber sobre a pressão na cidade B, é 8 centímetros de mercúrio menor do que a pressão atmosférica na cidade A. Vixe, agora vamos ver, né? Como que a gente pode fazer essa análise? Tá. Pensem aqui na nossa figura 2, né? Agora, o que a gente quer saber é o que mudou aqui da figura 2 para a figura 1. Aqui na nossa figura 2, a gente pode fazer a mesma análise, né? Então, a gente vai ter uma pressão atmosférica aqui da cidade B, mas percebam que essa pressão atmosférica aqui, ela vai ser diferente da pressão atmosférica que estava na cidade A. E por que isso acontece, galera? Vocês se lembram lá no começo da aula, quando eu mostrei para vocês que em alturas maiores a pressão vai ser menor, porque tem menos partículas lá para fazer peso, né? Então, se a altura, se lá em cima a pressão é menor, né? Assim como a gente viu aí que como a gente viu a pressão ela só depende da altura, né? Então lá em cima a pressão atmosférica vai ser menor. Então, se uma cidade está em uma altitude maior, tipo no topo de uma montanha, alguma coisa assim, ou em cima de um planalto, a pressão atmosférica vai ser menor. Então, quanto maior a altura, maior a altitude que uma cidade está, menor vai ser essa pressão atmosférica, beleza? Então, agora a gente pode fazer uma análise da diferença, por causa desse barômetro aqui, a gente pode fazer uma análise da diferença entre a pressão atmosférica na cidade B e a pressão atmosférica na cidade A. Por quê, professor? Porque aqui dentro, a gente deixou essa garrafa bem vedadinha, a gente ainda tem a mesma pressão de ar. Percebam que a gente não deixou o ar escapar, então aqui ele está ele tá com um pouquinho mais de pressão, né? Quando vocês guardaram o ar aqui, se vocês não tiram nenhum ar, não deixam vazar nada, ele vai continuar com a pressão, né? Mesma coisa quando vocês, sei lá, enchem um balão, alguma coisa assim, se vocês não deixam nenhum ar sair do balão, ele vai continuar com aquela pressão do que vocês sopraram dentro dele, né? Então, aqui dentro a gente ainda vai ter a pressão atmosférica da cidade A. Então aqui a gente vai ter ainda um PA. Então a gente pode fazer essa análise dessa diferença, né, das duas pressões da seguinte forma, percebendo que na mesma altura a gente vai ter a mesma pressão. Então aqui e aqui a gente vai ter as mesmas pressões. O que isso quer dizer? Vamos fazer uma análisezinha dessa figura aqui. Então a gente tem a pressão de A vai ser igual à pressão de B mais o ρ, vamos chamar aqui daquela altura de mercúrio ali, vezes o ρ do mercúrio. E não sei se vocês viram isso em física, galera, se vocês pegarem uma tabela periódica, o mercúrio ele é dado por Hg, tá? Não sei como que era o nome dele lá antigamente, para eles colocarem chamarem ele de Hg, mas é por isso que eu tô colocando Hg aqui. E a aceleração da gravidade, né? Então, o que quer dizer a pressão atmosférica na cidade B ser 8 centímetros de mercúrio menor do que a pressão atmosférica na cidade A?
Então, você lembra quando eu falei para vocês que lá atrás o Torricelli ele mediu a pressão atmosférica em centímetros de hidrogênio, né? O que ele fez foi fazer um negócio parecido com isso daqui, só que aqui dentro só tinha mercúrio, mercúrio no vácuo, né? Então não tinha nenhum ar empurrando o negócio aqui. Tudo que estava empurrando era o mercúrio. E daí ele mediu, né, a altura do mercúrio aqui, e ele viu que essa altura, quando não tem nada aqui, então a pressão aqui é zero, ela é igual a 76 centímetros de mercúrio. Essa altura ela vai ser 76 centímetros, né? Então o peso de 76 centímetros de mercúrio é igual à pressão atmosférica ao nível do mar. Então a gente consegue medir aí pressões por centímetros de hidrogênio, considerando que qual que seria a pressão aplicada por uma determinada altura de hidrogênio, de mercúrio, galera, desculpa. Uma determinada altura de mercúrio, né? Então, como a pressão aplicada por um fluido, e o mercúrio ele é um fluido, né? Ele é um metal fluido, ela só depende da altura da coluna desse fluido, não depende de mais nada, a gente consegue também calcular a pressão como sendo a altura de um determinado material, né? É uma medição meio estranha, eu concordo, mas dá para a gente fazer isso. Então, 8 centímetros de mercúrio seria justamente que essa altura aqui fosse 8 centímetros, né? Então, a gente sabe que essa altura realmente é 8 centímetros, mas ele está falando que a pressão atmosférica na cidade B é 8 centímetros de mercúrio menor. Isso é verdade, galera? Bom, olhando aqui na nossa equaçãozinha, a gente consegue ver que a pressão A ela é a pressão B mais esse negócio aqui, né? Então, a gente conseguiria passar isso aqui para o outro lado. Vou diminuir aqui. Então, imagine que isso daqui é os 8 centímetros de mercúrio ali, né? Então, isso daqui passaria para o outro lado. Quer dizer, como negativo, né? A gente só passou para o outro lado aqui. Então, então ele está falando aqui que a pressão atmosférica na cidade B, isso daqui, é 8 centímetros de mercúrio menor. E lembrem-se que essa altura aqui do mercúrio, né, é realmente 8 centímetros. É essa altura aqui que ele está dando. Então, esse é 8 cm, né? E aqui é dado em centímetros. Então, sim, ela é 8 centímetros de mercúrio menor, né? Porque isso daqui está diminuindo da pressão A. Então, a pressão B é menor que a pressão A, né? Porque a pressão A menos esse valor aqui de 8 centímetros de mercúrio. Ok? Então, essa aqui também está correta. Então, tá entendido, galera? De por que, que a pressão B é 8 centímetros de mercúrio menor do que a pressão atmosférica na cidade A? Tudo veio aqui dessa análise que a gente fez aqui, né? Que em uma mesma altura a gente vai ter uma pressão igual. E se a gente tem uma pressão igual, a pressão de A, né, vai ser igual a pressão de B mais essa altura de mercúrio aqui. Então a pressão de B vai ser vai ser 8 centímetros de mercúrio menor que a pressão de A, né? Ok? Vamos para 4 então? Top, top. Sendo a pressão atmosférica na cidade A, então ele quer saber sobre a pressão atmosférica na cidade A, igual a 76 centímetros de mercúrio. Então a gente viu aí, né, essa questão da pressão poder ser medida em centímetros de mercúrio. Então é a mesma coisa que dizer que essa pressão atmosférica é equivalente ao peso de uma coluna de 76 centímetros de mercúrio. A pressão atmosférica na cidade B é igual a 68 centímetros de mercúrio. Então vamos chamar aqui PA igual a 76 centímetros de mercúrio, cm, né, de Hg. Quanto que é PB? Bom, a gente viu ali que o PB ele é igual ao PA
menos 8 centímetros de mercúrio, né? Então, realmente, isso daqui vai dar 76 menos 8. Fazendo essa conta aí. Alguns aí conseguem fazer até de cabeça. Dá 68 centímetros de mercúrio. Ok? Entendido isso daqui, galera? Então essa aqui está correta. Aqui a gente simplesmente deu valores ao que a gente tinha calculado aqui em cima, né? Nessa 4. Então ela está correta também. Nenhuma dúvida quanto a essa aqui? Até agora tudo tranquilo? Vamos para a próxima então? Então vamos ver aqui. Ele está falando sobre a pressão no interior da garrafa. É praticamente igual à pressão atmosférica na cidade A, mesmo quando o barômetro está na cidade B. Então, galera, aqui é uma pergunta conceitual, né? O que ele está perguntando aqui a gente já viu que essa pressão é igual à pressão atmosférica na cidade A, ok? Aqui ele está perguntando se aqui ela ainda é igual à pressão atmosférica na cidade A. Eu já falei para vocês que é, mas aí vocês têm que ter essa interpretação, até para fazer as outras vocês já teriam que ter essa interpretação, né? De que se a gente deixar isso daqui fechado, a pressão aqui dentro não vai mudar. Como eu falei, mesma coisa que vocês encherem um balão, né? Ele vai ter uma pressão de ar lá dentro, que se tu não deixa o ar sair, ela vai continuar lá dentro. Vocês sentem, né? Vocês apertam ele ali, vocês sentem o ar empurrando a mão de vocês para fora, né? Porque ele está aplicando uma pressão naquelas paredes do balão. Então ele vai aplicar aqui uma pressão, ele vai ter uma pressão aqui dentro que vai se manter constante se vocês não deixarem nenhum ar vazar, ok? Então essa daqui é verdade. A pressão atmosférica dentro da garrafa é praticamente igual à pressão atmosférica na cidade A, mesmo quando o barômetro está na cidade B. Correto. Alguma dúvida sobre essa daqui agora? Ok, então. Estando a cidade A situada ao nível do mar, altitude zero, então a cidade A está situada no nível do mar, a cidade B está situada a mais de 1.000 metros de altura. Vamos ver, galera, como que a gente pode achar isso? Usando a terceira coisa que a questão nos deu, que a gente não usou ainda, né? Que é a famosa, que é essa tabelinha aqui. Então, o que ele está dizendo pra gente? Ele está falando que a cidade A, ela está aqui. Que faz sentido, porque ele já falou pra gente que a cidade A, ela tem 76 centímetros de mercúrio, né? Então ela está nessa altitude aqui. E como eu falei para vocês, realmente 76 centímetros de mercúrio, né? Lembrando, galera, isso é igual a dizer que a pressão é equivalente à pressão aplicada por uma coluna de 76 centímetros de mercúrio, né? Isso daqui é a pressão da cidade A. Ele está falando então que a cidade B, ela está aqui, ó, para mais de mil metros de altitude. Agora, vocês acham que a cidade B está nessa faixa aqui, galera? Olhando essa tabela aqui e olhando o que a gente já descobriu. A cidade B, ela tá nessa faixa aqui. Então, galera, prestem bem atenção. Essa faixa aqui, ela vai de 47 centímetros de mercúrio até 67, né? E essa faixa aqui de cima, né? Então a gente pode pensar que o que sobra, né? Vai de 76 até. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu fazer isso mais bonitinho, né? Essa faixa aqui de baixo, né? Vai de 67 até 47. Então essa faixa aqui de cima, ela vai de 76 até 68, né? E isso, como a Fernanda disse ali, a pressão da cidade B é de 68. Então ela tá nessa faixa aqui de cima, né?
Se a cidade B tivesse aqui embaixo, ela teria uma pressão de 67 centímetros de mercúrio ou menor, né? Como ela está em 68 ainda, a gente ainda está nessa faixa entre 0 e 500. Claro que vocês podem falar, pô, professor, mas 500 ali está 72. Mas tem vários valores aqui que eles não mostram, né? Por exemplo, 900 pode ser 68 centímetros de mercúrio. Mas percebam que 1000 a gente sabe que não é. Mais de 1000 a gente sabe que não é. Porque acima de 1000 ele com certeza vai estar abaixo de 68. Ok? Então essa daqui está incorreta, galera. Ok? Todo mundo entendeu isso daqui? A gente viu, né, que a pressão na cidade B é 68 centímetros de mercúrio. Então ela não pode estar nessa faixa aqui em que o 67 nessa faixa acima de 1000 metros, né? Porque aqui é só de 67 para baixo. Ok? Tranquilo então, galera. Vamos para a próxima. Vamos ver o que essa 32 está falando. Quando o barômetro está na cidade B, a pressão no interior da garrafa é menor do que a pressão atmosférica local. Então, o que ele está falando ali, aqui dentro da garrafa, não vou voltar lá, só desenhar a garrafa aqui de novo para a gente poder analisar. Então, aqui a gente tem o PA, né? E daí a gente tem aqui na nossa cidade B, a gente vai ter o PB. E o que ele está falando é que a pressão interior da garrafa, então a pressão A, né? A pressão na cidade A, é menor do que a pressão atmosférica no local, né? Que no caso, no local é a cidade B. Então, o que ele está falando para a gente é que PA é menor que PB. A gente viu isso, galera? A gente viu que PA é menor que PB? Isso aqui tá correto? Exatamente, né? Não tá correto, não. Se vocês, a gente já viu bastante até agora, né? Nessa questão aí, até porque a cidade A tá mais baixa, né? Então a pressão atmosférica vai ser maior. Então, isso aqui é incorreto, né? A gente sabe que o PB que é maior que o PA é maior que PB, né? Então isso aqui tá errado também. Claro, eu imagino que no dia do vestibular isso daqui pode confundir vocês, porque não tá escrito aqui, né? Ah, PA é menor que PB. Ele tá falando que a pressão no interior da garrafa é menor que a pressão atmosférica local. Então, por isso é muito importante, quando vocês estiverem fazendo uma questão assim, vocês irem escrevendo, né? Nem eu faço desenhos assim mesmo, eu tô fazendo esses desenhos aqui com vocês. Vocês podem pensar, o professor está fazendo isso só para ser didático aqui com a gente. Mas quando eu faço as minhas provas, eu faço desenhos quaisquer assim, mesmo que eles não façam, não deem muita coisa, porque me ajuda a visualizar, tá? Daí se vocês fazem, então ele tá falando que a pressão dentro da garrafa, daí eu já fazendo o desenho, eu já lembrei que a pressão dentro da garrafa é a pressão em A, daí eu escrevo aqui a pressão em A. E ele tá falando que isso é maior que a pressão local. Peraí, o que é a pressão local? A gente tá na cidade B, então é a pressão de B. Daí eu posso escrever aqui, então ele tá falando que a pressão de A é menor que a pressão de B. Não, isso aqui tá errado, isso aqui eu já vi que tá errado. Mas de cara, assim, lendo a questão, vocês não conseguiriam tirar isso tão facilmente, né? Então, sempre rabisquem a prova, galera. Sempre façam aí, sublinhem, façam um desenho, escrevam o que a questão está falando em termos matemáticos. Isso aqui é muito importante. Percebam que eu faço isso em quase toda questão, né? Eu pego ali e falo em termos matemáticos o que ele está querendo dizer, né? Beleza? Então, alguma dúvida nessa daí, galera? Acho que o pessoal até já respondeu aí, foi bem participativo nessa. Eu imagino que vocês já viram, então, por que isso acontece, né? Mas alguém ficou em dúvida? Eu explico de novo tranquilo, galera. Mesmo que. Porque às vezes também quando a galera responde, tu pode pensar, pô, todo mundo aí já viu a resposta, não vou perguntar aí, porque eu passo vergonha, mas não tem vergonha não, galera. Isso aí. Acho que eu parei a minha transmissão aqui, né? Isso aí, assim, os melhores, as pessoas mais inteligentes que eu já conheci são pessoas que fazem perguntas bobas, né? Então, não tenho vergonha de fazer pergunta não, tá? Vamos para a próxima aqui. A cidade B encontra-se a uma altitude menor do que a cidade A. Bom, galera, essa aí eu não vou me estender muito nela, mas a gente já viu que a cidade A, então ele está falando que HA é maior que HB, né? HA é menor que HB. Mas aí vocês podem até consultar a tabelinha lá,
ver que o HA é igual a zero, né? E o HB é maior que zero, né? Com certeza. Olhando pela tabela lá. Então, isso aqui é errado também. O HA não é menor que HB. Ele é maior, né? A altitude da cidade B é maior que a altitude da cidade A. Isso a gente já viu. Beleza. Então, alguma dúvida sobre essa questão aqui, galera? Tentem fazer ela de novo aí depois, por vocês mesmos. É uma questão que a matemática dela não é tão pesada, mas a interpretação deixa ela mais difícil, né? É importante vocês entenderem também essa questão de o que é um barômetro, né? Que é isso aí que um barômetro é esse negócio que mede pressão usando a altura de um líquido, alguma coisa assim, né? Eu acho que tem várias formas de fazer um barômetro, que daí é para medir pressão, né? Mas essa questão de usar a diferença de pressão aí é bem comum. Ok, então eu vou ir para a próxima aqui. Acredito que agora a gente vai para o próximo assunto, que vai ser a última coisa que eu vou passar para vocês hoje, que é o princípio de Pascal, né? Opa, galera, e passem aí o nome de vocês para a chamada, por favor. Escrevam aí o nome no chat. Dá um tempinho até para vocês respirarem enquanto vocês fazem isso, antes da gente ir para o próximo assunto. Ok. Então, continuando aqui, né? Esse assunto aqui é um pouquinho. A gente já vai ter que fazer uma análise. Já não é tão simples, né? Mas ele é um assunto bem importante. Porque por que a gente chama pressão de Pascal, né? Por causa desse cara aí que descobriu esse negócio, ele descobriu um monte de coisa. Se não me engano, ele veio depois do Torricelli daí. E ele viu uma coisa bem interessante quando tu tem essa questão de vasos comunicantes aqui e tu aplica uma pressão em um êmbolo. O que é um êmbolo, galera? Não sei se vocês já viram isso daí, mas o êmbolo é o seguinte, é um negócio que se você tem um cilindro, né? Então eu posso ter um cilindro qualquer aqui, ele não precisa ser um vaso comunicante, e eu boto um outro cilindrinho menor ali, então tipo uma pecinha aqui, né? Se vocês estivessem olhando isso daqui de cima, a pecinha ali de dentro estaria cobrindo toda a abertura aqui, né? Isso daí é bem comum quando a gente está na engenharia, a gente faz várias máquinas com êmbolo, assim, sabe? Principalmente em cilindros, né? Tu pega, bota uma tampinha aqui no teu cilindro e essa tampinha ela pode ser usada para empurrar o líquido que está embaixo, né? O líquido ou o ar até, ok? Então isso que é um êmbolo. E aqui vocês podem ver os êmbolos desenhados nessa figura aqui, né? E o que isso daqui tá dizendo pra gente, né? O que é esse princípio de Pascal? O que foi essa grande sacada que esse Pascal aí descobriu? Vamos dar fazer uma análisezinha, galera. Imaginem agora, não vamos pensar na pressão atmosférica ou no peso do ar que está aqui em cima, mas vamos imaginar mesmo que a gente está empurrando isso daqui, ok? A gente está empurrando aqui esse êmbolo da esquerda. Ok, se a gente está empurrando ali, a gente está aplicando uma força, a gente vai ter uma pressão, né? A gente vai ter aqui uma pressão 1 sendo aplicada aqui no líquido. Percebam que aqui, né, nesse ponto, nessa altura aqui, se a gente está aplicando uma força ali, vai ter uma pressão 1 associada a ele. E essa pressão 1 é igual a força E, que é a força de entrada, a gente vai falar, dividido pela área de entrada. A área de entrada é a área desse êmbolo aqui, né? Porque, como eu falei para vocês, é o êmbolo que tá sendo empurrado para baixo, então a força está sendo distribuída por toda a área do êmbolo, né? É o êmbolo que está empurrando o líquido para baixo. Então a pressão 1 aqui vai ser a força de entrada, dividido pela área de entrada, que é a área do êmbolo de entrada ali. E isso aqui, a gente está vendo que está na mesma altura aqui, né? Isso aqui vai ser igual
a gente vai ter uma pressão 2 aqui, né? E essa pressão 2 vai ser igual a força de saída, né? Porque daí imaginem que a pressão aqui, né, ela também está sendo aplicada para cima, né, galera? Porque como eu falei para vocês, a pressão não é um negócio que aplica só para baixo, ela é aplicada em tudo aqui em volta, porque as moléculas elas estão se batendo de tudo quanto é lado ali. Então, quando tu tem uma coisa empurrando de cima, ele também vai ter uma força aplicando de baixo, né? Então, aqui vocês também vão ter uma pressão que vai de baixo para cima, assim como vocês vão ter uma pressão de baixo para cima aqui, que vai ser igual a força de saída dividido pela área de saída. Porque aqui a gente tem uma área maior, né? Então, para ter a mesma pressão aqui, a gente sabe, né? Que daí a gente vai ver ali embaixo que como essas duas pressões estão sendo aplicadas na mesma altura, as pressões vão ser iguais. Então, a área tem que ser, se a área é diferente, a força tem que ser diferente, né? E como que a gente pode saber qual que é a diferença dessa força aqui e dessa força aqui? Bom, a gente já viu aqui que a pressão 1 é igual à pressão 2. Se a pressão 1 é igual à pressão 2, a força de entrada dividido pela área de entrada é igual à força de saída dividido pela área de saída. Agora, digamos assim que a força de entrada eu sei, né? É a força, digamos que é o que eu estou empurrando ali. Eu estou, sei lá, fazendo uns 100 newtons de força ali. As áreas eu também sei, porque eu que construí esse negócio aí, digamos, né? Então, o que eu quero saber aqui é aquela força de saída. Isolando aquela força de saída ali naquela equação, vou fazer isso daqui direto, tá, galera? Só mostrando que eu passei esse Fs aqui para a esquerda, então passei o resto tudo para a direita, né? E daí eu passei esse AS aqui multiplicando. Então isso daqui vai ser igual a AS sobre AE vezes o FE. E o que a gente percebe aqui então, galera? Percebam que o FS vai ser uma coisa aqui multiplicando o AE, o FE. Então o FE é a minha força de entrada, né? Então, olhando a nossa imagem aqui, a gente consegue ver que o AE ele é menor do que o AS. Então, AE menor do que o AS. Então, galera, se vocês dividem aí, então digamos assim que o AE é 1 e o AS é 10, 10 dividido por 1 é 10, né? Isso é a mesma coisa se o AE fosse, sei lá, 2 e o AS fosse 8. 8 dividido por 2 é 4. Percebam que se o AE é menor que o AS, esse valor aqui vai ser sempre maior que zero. Então, como esse valor aqui é um valor grande, né, um valor maior que zero, o FE, desculpa, o FS, né, vai ser maior que o FE. Olha só, porque se a gente está multiplicando o FE por alguma coisa aqui, né, esse FS vai ser maior que o FE, porque ele é o próprio FE mais alguma coisa ainda, né, multiplicando, tipo, umas 2 vezes o FE, umas 4 vezes, 10 vezes o FE, então ele é várias vezes maior do que o FE. Então, o que isso está dizendo aqui pra gente, né? O que essa equação aqui diz pra gente? Que se a gente faz esse negócio aqui, de pegar um vaso comunicante aqui, geralmente se usa óleo, né? Porque o óleo escorrega fácil e por N motivos ali, a gente empurra no êmbolo menor, um êmbolo com uma área menor, a gente vai aplicar do outro lado do êmbolo uma força maior do que o que a gente fez aqui. Então, digamos que você tivesse, por exemplo, um carro aqui. Um carro, né? Carrinho aqui, pá, pá. Vocês querem levantar esse carro só com a força do braço de vocês ali. Falar, ih, professor, vai dar não, professor, ainda tem que fazer muito crossfit para eu conseguir levantar um carro. Não, galera, vocês não precisam, vocês só precisam fazer aí um curso de engenharia mecânica em alguma universidade, ou quem sabe até no Senai aí, que vocês vão conseguir, podem construir um êmbolo desses, e vocês aplicam aqui, sei lá, uns 100 newtons de força aqui desse lado,
e vocês fazem uma razão de áreas aqui para que essa área for muito maior que essa área aqui, e no final aqui, a força S vai ser muito maior. Então, vocês conseguem levantar um carro, conseguem aplicar aí uns 10 mil newtons de força, se essa área aqui for 100 vezes maior que essa área aqui. Vocês conseguem aplicar uma força muito maior e levantar um carro com o próprio braço de vocês, tá ligado? Porque a força aqui, a força de saída aqui, é muito maior do que a força de entrada. Então, é assim que funciona um macaco hidráulico. Se vocês forem numa oficina mecânica, né? A galera vai levantar o carro de vocês, ou do pai de vocês, ou de qualquer pessoa aí, usando um princípio parecido, né? Vai ter um negócio aqui que vai transformar a força que eles aplicaram em uma força bem maior no final. Entendido, galera? Até aqui, vocês conseguiram visualizar isso? Que se eu aplico uma força aqui, por causa dessa relação das pressões, né? A pressão aqui vai ser igual à pressão aqui, então, para essas pressões se manterem iguais e a área aumentar, a força também vai ter que aumentar. Isso tudo a gente tirou dessas equações aqui, né? Porque percebam que se a pressão é igual e a gente aumentou a área divide, né? Então a pressão era para diminuir, mas para não diminuir a pressão, a gente tem que aumentar a força também. O universo aumenta a força, né? Alguma dúvida, galera, sobre isso? Lembre-se dessa equaçãozinha aqui, ela é bem importante. Beleza, valeu, José. Então, galera, vocês já estão falando para mim, né? Pô, professor, o cara já começou a mentir de novo, né, cara? Aí, eu já falando que eu posso multiplicar a força, professor. O mundo não é tão bonzinho assim, né? Para me deixar só aplicar uma força maior aí. A gente viu aí que as coisas têm que se conservar na física, né? Não posso só criar força do nada. Então, galera, tem uma coisa que se conserva, né? Que é a energia. Mas então, como que a gente pode analisar a energia desse sistema aqui, né? Pensem aqui, então, que eu vou ter que empurrar uma dada altura de líquido aqui para conseguir fazer esse carro subir, né? É o que a gente está mostrando aqui nessa distância E, nessa distância S. Então, eu vou ter que aplicar essa força de entrada aqui ao longo de toda uma distância para conseguir empurrar o carro uma outra distância para cima, né? Opa, uma força aplicada ao longo de uma distância? Já viu isso, né? Isso é trabalho. Então, digamos assim, que eu quero ver o trabalho aplicado pela minha força de entrada, trabalho de entrada, ele é igual a força de entrada vezes a distância por onde eu apliquei essa força de entrada, né? E eu sei que e o trabalho aqui ele é dado em energia, né? O trabalho ele é uma energia, ele é dado em joule. Então, isso aqui é uma energia. E energia se conserva. Então, o mesmo trabalho que eu vou aplicar desse lado aqui do êmbolo, galera, eu vou ter que aplicar desse lado aqui. Não tem como eu criar energia do nada. Então, o trabalho tem que ser o mesmo. Então, o trabalho de saída vai ser igual, vai ter que ser igual ao trabalho E, e ele é dado pelo trabalho. É que eu coloquei FS, né? Não sei porquê. Peraí. Aqui é para ser FE, né, galera? É a força de entrada. E o trabalho na saída, ele é a força de saída, né? Vezes a distância ali que eu vou subir o meu carro, ou subir o que eu tô, qualquer outra coisa ali. Que vai ser essa distância de saída aqui. Como o José já falou ali, a gente então consegue achar uma relação entre essas distâncias, porque a gente sabe que os trabalhos, se as energias aqui se conservam, né? Isso aqui também é uma energia. Então, a energia se conserva, o trabalho de entrada vai ser igual ao trabalho de saída. Isso aí é uma definição, né, galera? A gente sabe que o trabalho é dado pela força vezes a distância, e essa quantidade aqui ela vai ser mantida, né? Ela vai se. Desculpa, nossa. Meu Deus, galera, sumiu a palavra da minha cabeça, mas ela vai ser igual, né? Então, se a gente faz aí que o trabalho de entrada é igual ao trabalho de saída,
a força de entrada vezes a distância que eu empurrei, né? A distância a qual essa força de entrada foi aplicada, ela vai ser igual à força de saída vezes a distância por qual essa força de saída foi aplicada. Então, deixa eu até ver só uma coisa aqui. Isso. Então, aqui escrever, a gente consegue achar, então, qual que é a relação entre essas distâncias aqui, né? Se eu sei a minha força de entrada e eu já calculei a minha força de saída porque eu sei as áreas ali, né? Eu consigo saber qual que é essa distância de saída em função da distância de entrada, né? Então, ds vai ser igual a FE D dividido pelo FS. Então, a distância que eu vou... E agora a gente pode até fazer a mesma análise, né? A gente já viu que a força de entrada ela é menor do que a força de saída. Então, deixa eu até passar isso daqui para cá. Deixa eu isolar esses termos aqui, né? Então, percebam que, de novo, aí a gente vai ter a distância de entrada multiplicada por um valor aqui, né? Mas percebam que agora, a força de entrada, a gente já viu lá, ela é menor que a força de saída, galera. Isso a gente descobriu aqui em cima, né? A força de entrada é maior que a força de saída é maior que a força de entrada. Então, a força de entrada é menor que a força de saída. Se esse valor de F aqui é menor que o valor de Fs, então agora é o contrário, né? Digamos que a força de entrada seja 2 e a força de saída seja 5. 2 dividido por 5 dá 0,4, que é um valor menor que 1. Então vai ser um valor pequeno aqui, vai ser um valor menor que 1. Então a distância de saída, consequentemente, a distância de saída vai ser menor que a distância de entrada. Então nem tudo são flores, né, galera? Realmente, então absorva um pouco aí essa equação, que relaciona a distância de entrada e a distância de saída. Então nem tudo são flores, né? Aqui a gente realmente aumenta a nossa força. Mas como o José falou ali, a distância que a gente vai ter que empurrar aqui vai ser muito maior do que a distância que a gente consegue mover o carro. Então a gente move o carro aí uma distância pequenininha, mas a gente vai ter que empurrar bastante. A gente vai ter que empurrar bastante para conseguir mover o carro uma distância pequenininha, né, galera? Ok? Então, alguma dúvida nisso aqui, galera? Sim, sim, eu tô ligado lá. Pode ficar tranquilo. Então, percebam aqui que o que eu vim aqui foi da definição de trabalho, né? Para chegar nessa relação aqui entre as distâncias de entrada e a distância de saída. Beleza? Aqui tem mais uma questãozinha aí do problema, mas a gente vai deixar isso daqui para a próxima aula daí. Eu só dou uma revisadinha aí na próxima aula. Essa aula é bem extensa, né? Mais extensa do que as outras aí que a gente viu. A gente vai fazer mais exercício, mas hoje eu tive que dar um pouquinho mais de assunto. Então, nenhuma dúvida, galera? Eu vou só terminar aqui, então, mostrando uma última coisa para vocês. A gente achou aqui uma relação de Fs e Fe, né? Então, eu vou substituir isso daqui aqui para chegar no seguinte. Vocês podem também relacionar as distâncias que vão ser movidas ali diretamente com as áreas, né? Então, a gente viu aqui que isso é Fe dividido pelo Fs. O Fs aqui vai ser As sobre AE vezes Fe. Então, lembrando que isso daqui, né? Dividir é a mesma coisa que multiplicar por uma vez Fs, ds. Então, 1 sobre Fs, eu só vou inverter os termos ali, a gente vai achar que ds é igual a Fe. Então, eu vou inverter isso daqui, né? Vezes AS sobre AE. Lembre que quando vocês dividem por uma fração, vocês só invertem a fração e multiplicam. E aqui 1 sobre Fe ds. Corta os Fs.
Então a gente vai ter também essa formulinha aqui para nossa distância de saída, né? Que é igual à área de saída sobre a área de entrada. Opa, na verdade eu confundi aqui, né? Isso aqui é um E. Desculpa aí, galera, não vou me alongar muito aqui, não. O DE, né? Não, desculpa, galera, eu não inverti, na verdade, né? Isso aqui era para ser o a E sobre a S. Então percebam de novo, né, que a área de entrada é menor que a área de saída. Então a distância de saída vai ser menor que a distância de entrada. Beleza? Então a aula fica por aí hoje, galera. Próxima aula a gente vai aplicar essa questão aqui do princípio de Pascal e vamos aprender por que as coisas boiam, né? Liberados aí então, galera.